Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo bem? Ótimo, ótimo. Vamos dar início à nossa segunda webconferência da disciplina GP4. Como de costume e como foi a semana passada, a câmera aqui do nosso cantinho, só para vocês me verem aí um pouquinho. E vamos iniciar o nosso conteúdo. Deixa eu desligar essa câmera aqui. Pois bem, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores, dar-lhes as boas-vindas à nossa webconferência, e eu não poderia deixar de tecer algum comentário em relação ao nosso fórum, que está em andamento, e que eu realmente estou muito satisfeito com os comentários, com as pontuações dos senhores, as reflexões, na verdade, que um dos objetivos desta disciplina Gestão Policial 4 é trabalhar a reflexão, é a gestão, inclusive a gestão do raciocínio. Vocês conseguirem construir um raciocínio acerca de algum conteúdo estudado, acerca de algum material disponibilizado. Então, eu gostaria de agradecer a participação do nosso fórum e parabenizá-los já nesse primeiro momento. Esta nossa segunda webconferência vai tratar das unidades 4, 5 e 6 do nosso guia de estudo. A unidade 4, ela aconteceu num momento muito propício em que vocês estão falando comigo no fórum em relação da integração entre os envolvidos na segurança pública. Perfeitamente, tudo dentro dos conformes, é o que eu esperava realmente desse fórum. E na unidade 4 nós vamos abordar aí a gestão integrada de segurança pública e o Sistema Nacional de Segurança Pública. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da contextualização da gestão integrada na segurança pública, qual foi essa necessidade, de onde que surgiu isso. Vamos falar um pouco sobre o Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, que vocês também conhecem, o método IARA, que em uma das turmas na webconferência da semana passada já foi mencionado a questão de método IARA, o Sistema Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública. Passando para a unidade 5, nós trabalharemos o conceito e a atuação da defesa civil, porque a unidade 5 diz respeito ao gerenciamento de desastres. Os desastres, a sua conceituação, classificação e fases da administração, que é realmente um dos pilares do nosso fórum, e o sistema de comando em operações, que hoje me foi mencionado também, um de vocês, agora não me recordo de cabeça quem foi o aluno, que mencionou comigo em uma gestão padronizada, em ações padronizadas. Então, vamos falar um pouco aí sobre o sistema de comando em operações. E finalizando o conteúdo na unidade 6, nós vamos abordar a questão do estudo de polícia comparada. Eu quero conversar com vocês um pouquinho, né, em relação a essa unidade, somente mostrando que trata-se de um estudo acadêmico, realmente. Quero apresentar como foi feita essa e os resultados obtidos. Alguma coisa em relação à polícia comparada também já foi discutida, apresentada no nosso fórum. Mas tudo no seu devido momento nós vamos discutindo. Então vamos lá, pessoal. Iniciando a unidade 5, Gestão Integrada de Segurança Pública e Sistema Nacional de Segurança Pública. Em relação à gestão integrada de segurança pública, o que eu tenho que conversar com vocês?
De onde surge a necessidade de se trabalhar uma gestão integrada, ou melhor dizendo, de uma integração entre os envolvidos na segurança pública? Então, as circunstâncias conjunturais e também estruturais, que nós falamos bastante sobre conjuntura e estrutura, trouxeram a necessidade de um trabalho em conjunto, ou seja, um trabalho integrado de todos os atores envolvidos na questão, articulando ações e estratégias, como forma de estabelecer e aprimorar a gestão da segurança pública. Então, quando se fala em gestão integrada, o próprio nome já nos traz uma ideia, né, pessoal? Que é a integração de mais de um dos responsáveis, ou a integração de mais de um envolvido. Então, vamos pensar, é um trabalho em conjunto. E, diante disso, surge o Gabinete de Gestão Integrada. O Decreto 25.137 de 2004 foi o que criou o Gabinete de Gestão Integrada no Distrito Federal. Então, olha como que os assuntos vão se alinhavando, vão se interligando. Nós falamos muito de conjuntura proveniente da estrutura. E estas conjunturas, juntamente com estas estruturas, ao longo do tempo, sim, Fábio, não é simplesmente falar trabalhar em conjunto, não. Tem que ter realmente a gestão deste trabalhar em conjunto. Muito bem pontuado pelo nosso amigo Fábio, onde ele fala que integrar não é tão simples assim. Sim, eu concordo com você. Dada as particularidades de cada instituição envolvida nessa integração. É isso que você está mencionando, né, Fábio? Então, nós estamos falando justamente que é um trabalho conjunto das instituições. Não é simplesmente falar, vamos trabalhar junto. Está certinho. Beleza, Fábio, isso mesmo. Nosso amigo Nelson. A interação entre as instituições até ocorre. Agora, integrar o trabalho é algo mais complexo. Perfeitamente, Nelson. Requer um pouco mais de habilidades entre, vamos dizer assim, entre as instituições envolvidas na questão de, eu digo até, aceitar trabalhar junto, que é já uma gestão da cultura, uma gestão institucional. Muito obrigado pelas contribuições. Então, surgindo o Gabinete de Gestão Integrada para dar... Beleza, ótimo, Nelson. O Gabinete de Gestão Integrada surgiu com a necessidade de se trabalhar em conjunto, de se trabalhar de maneira integrada. A partir daí surge o GGI, né, para fazer a gestão deste trabalho em conjunto, vamos dizer, destas ações estratégicas envolvendo várias instituições que atuam na segurança pública, mas tudo isso, meus amigos, com vistas a resultados. E aí eu volto mais uma vez no assunto conjuntura e estrutura. Todo esse trabalho que foi feito, surgiu a necessidade, criou o GGI, trabalhou de maneira integrada, buscando resultados. Para quê? Para mudar as estatísticas, para mudar os diagnósticos, ou seja, para mudar a conjuntura. Então, olha que bacana como que os assuntos realmente vão se ligando. Então, nós vamos dizer que, olha que bacana, Nelson, Fábio, que participaram aqui comigo, e demais que estão nos acompanhando. A gestão integrada nada mais é do que a articulação
E o diálogo estratégico é uma das partes mais difíceis. Conversar, instituições conversarem entre si, articularem entre si de maneira estratégica, com a finalidade de se interrelacionarem para a consecução de objetivos comuns, ou seja, os resultados na segurança pública. Está ficando tranquilo, pessoal? É isso, é esse o pensamento de vocês? Eu preciso que vocês vão me colaborando aí. Ótimo, Fábio. Muito obrigado. E aí, então, nós vamos falar um pouco do Gabinete de Gestão Integrada. É visto como uma conferência. Em alguns momentos eu entendi falando que é um fórum deliberativo, é uma audiência deliberativa, mas eu utilizei aqui o termo conferência, ou seja, tudo que é definido e deliberado em conferência torna-se, na verdade, uma regra, uma norma, vamos dizer, uma determinação que busca se cumprir. Então, eu defino aqui para vocês, é visto como uma conferência, sem problema, Edilson, deliberativa, executiva, composta por representantes do poder público, por representantes das forças de segurança pública. Então, quer dizer, nós já estamos falando realmente em integrar, ou seja, vários participantes. E os gabinetes de gestão integrada são pautados sobre 3 pilares. Quais são esses pilares? Eles trabalham de maneira integrada, então é uma gestão integrada, atuação em rede e perspectiva sistêmica. O que vem falando de gestão integrada? Atua de forma colegiada nas deliberações e execuções de medidas e ações conjuntas a serem adotadas para combater a criminalidade e prevenir a violência. Opera pelo consenso, preserva não tem hierarquia, respeitando as autonomias dos órgãos que compõem o gabinete. Então, o que ele está dizendo? Atua de forma colegiada nas deliberações. Todos participam e aceitam, ou chega-se a um consenso. Por isso fala que opera pelo consenso. Buscando combater a criminalidade e prevenir a violência. Respeita a autonomia de cada órgão envolvido e não tem hierarquia. Ou seja, não tem ninguém que vai definir o que vai ser feito, o como vai ser feito. É de maneira colegiada, é de maneira consensual. Isso quer dizer a gestão integrada. A atuação em rede pressupõe uma rede de informações, experiências e práticas estabelecidas que extrapolam os sistemas de informações policiais e agregam outros canais de informações. Mobiliza toda a população, atuando enquanto espaço de interlocução com os cidadãos sobre violência e criminalidade. Então, o que quer dizer atuação em rede? É uma rede de informações compostas por dados, experiências e práticas. Por que fala que extrapolam os sistemas de informação policial? Sistema de informação são aqueles sistemas baseados em coleta de dados, transforma-se em informações e gera-se o conhecimento. Aqui, nessa questão, leva-se em conta a população também. Então, tem informações que provêm da população e não somente
da coleta de dados das informações dos sistemas policiais. Então, essa atuação em rede envolve os integrantes da segurança pública, os envolvidos da segurança pública e também a população. Perspectiva sistêmica. O que vem a ser esta perspectiva sistêmica? Menciona da seguinte maneira: sua estrutura deve aliar informação, planejamento e gestão na promoção de políticas de segurança. O pleno funcionamento dessa estrutura prevê a sinergia entre as partes, garantida pelo fluxo. Olha aqui, pessoal. Informação que veio do sistema todo, reflexão acerca daquelas informações e ação, definindo quais ações seriam eficientes, teriam efetividade no combate à criminalidade. Meu amigo Nelson. Perfeito, Nelson. O Fábio concordou ali, ó, mesmo implantando o GGI, né, tendo um banco de dados, uma rede de informações, na verdade, o Nelson está mencionando que as instituições acabam não compartilhando alguns dados que poderiam ajudar no combate ao crime. Perfeito, Nelson. Esse é um raciocínio muito prudente, muito oportuno para o momento em que nós estamos discutindo aqui. E aí, se acontece isso, você está na área, você sabe, vamos dizer que aconteça realmente isso. Será que essa instituição que não está compartilhando os dados está disposta a trabalhar de forma integrada? Sim, Nelson, sim, sim. Interesses, perfeito, a sua colocação está perfeita. E aí, será que a instituição, vamos dizer, não vou falar uma ou outra, a instituição que pensa dessa maneira está trabalhando, perfeito, Edilson? Informação é poder. Nos dias atuais, informação é poder. E será que está trabalhando de maneira integrada? Vamos ver o que nosso amigo Elton está comentando comigo aqui. Eu preciso ler aqui, pessoal. Aí fica difícil, né, Edilson? É aquele que, vamos dizer, que está querendo aparecer em determinados momentos para levar uma vantagem lá na frente. Mas não sabe, de repente não sabe nem o que está discutindo, né? Acontece isso realmente, concordo com você. Mas aí, pessoal, beleza. Só arrematando isso aqui, eu digo que triste, perfeito, Nelson. O Nelson mencionou aqui em cima comigo, ó, que o interesse deve partir do Estado e não da instituição. O Estado deveria ser o guardião dos interesses da sociedade no que tange segurança pública. E, como tal, deveria partir determinadas ações e proatividade na integração dessas instituições. É mais ou menos isso que você menciona, Nelson, seu pensamento? Realmente. Mas aí vamos trabalhar, vamos levar no lado, que essa discussão nós não vamos conseguir corrigir aqui de maneira nenhuma. Acontece realmente, informação é poder, e nós falamos a questão até de disputa entre regiões e, de repente, entre instituições. Então, vamos levar para o lado que, para se trabalhar de maneira integrada e inteirada, como vocês me disseram, eu sugiro que a vaidade tenha que ser deixada de lado. Não adianta cada um remar para um lado,
dentro de um barco. Não vai sair do lugar, não vai para lugar nenhum. Dando continuidade aqui, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre o método IARA. Deixa eu dar uma olhada quem que está presente aqui comigo hoje. Eu acho que não foi nessa turma que falaram comigo do método IARA a semana passada. Mas tudo bem, vamos lá. O método IARA é uma técnica, né, um método realmente, desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos e é o método mais utilizado nas estratégias de policiamento orientado para o problema. É uma proatividade em estudar o crime e suas causas para otimizar as soluções, focando nos problemas mais relevantes da sociedade. É totalmente ligado à gestão integrada, pois necessita de esforços coletivos e da proximidade polícia-sociedade. Vocês viram que, um pouco atrás ali, eu disse que tem a participação da sociedade, tem que trabalhar de maneira integrada, e para que o método IARA funcione, vamos assim dizer, necessita realmente desta integração. É isso aí, Nelson. Identificação, análise, resposta e avaliação. Perfeitamente. Scanning, análise, response e assessment. Nós vamos falar de um por um aqui na frente. Perfeito, muito obrigado. Então, é preciso a gestão integrada e é preciso unir esforços da polícia com a sociedade. O método IARA é usado no policiamento comunitário vindo do método PDCA. Perfeitamente, nosso amigo Marcelo está fazendo uma contribuição aqui. O método, ou chamado ciclo PDCA, não é isso, Marcelo? É o ciclo PDCA da gestão que você está mencionando? Isso, perfeitamente. Então, o ciclo PDCA é uma das ferramentas também que podem ser inseridas ao se trabalhar com o método IARA. Vamos dar continuidade aqui e falar um pouquinho das fases. Dentro do método IARA, nós temos as 4 fases. Então, como nosso amigo Nelson comentou ali, a identificação, a análise, a resposta e a avaliação. Na fase de identificação, meus caros, é o momento em que os integrantes apresentam os problemas mais relevantes na segurança pública do seu município, ou da sua região, da sua área onde estão sendo discutidos. Elege-se os problemas mais relevantes como sendo os de maior chance de repetição, ou os que mais já se repetem, os problemas de maior frequência, como nós dizemos na área de estatística, né? Se formos abordar como estatística, os problemas de maior frequência. Na fase de análise, é o momento de analisar cada problema que foi eleito na primeira fase e tentar encontrar uma causa do porquê sua repetição. Uma causa para a sua repetição. Então, é uma análise. Vai ser estudado, vai ser refletido em cima de cada problema que foi elencado na primeira fase. Na fase resposta, é onde busca-se as ações e estratégias que serão utilizadas como forma de coibir o problema identificado. Desenvolve-se um plano de ação para implementar as estratégias. Então, olha que interessante. Identifica-se os problemas, estuda cada problema, tenta visualizar uma causa para aquela repetição ou para aquela maior frequência, cria-se uma ação estratégica que vai ser a resposta ao problema. Eu confesso que, de primeiro momento, quando eu comecei a estudar esse negócio, os métodos, o IARA, por exemplo, quando eu vi resposta, no primeiro momento, me veio à mente que já era
a solução do negócio. E bacana que a resposta aqui para vocês, no contexto policial, responder a um problema quer dizer criar uma estratégia como forma de coibir o problema. Não é a proposta de apresentar a solução. Nós vamos tentar coibir o problema com tal resposta. Deixa eu ver o que o nosso amigo Marcelo está comentando aqui, pessoal. Não. É isso aí, perfeito, Marcelo. É utilizado na questão de prevenção, porque foram identificados problemas que acontecem e vamos tentar preveni-los. Muito bem colocado, obrigado, Marcelo, pela colocação. Em caso de emergência, a situação já vamos dizer, as estratégias realmente devem ser outras. Na fase avaliação, que é a quarta fase, pessoal, busca-se mensurar os resultados através de estatísticas criminais. Aquelas estratégias utilizadas como resposta para os problemas identificados no primeiro passo trouxeram resultados, então é a fase avaliação, ou seja, o quarto passo do método IAR. Tranquilo por enquanto, pessoal? Estamos indo, caminhando bem? Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Ok, Aurélio. Seja bem-vindo, Aurélio. Em relação ao Sistema Nacional de Segurança Pública, é simples, um raciocínio um pouco simples. Simples de se pensar. Vamos dizer que complicado de se operacionalizar. Quando se fala em sistema, por isso eu até coloquei aqui em outra cor, nós já estamos falando em um conjunto de órgãos que deve funcionar de maneira equalizada ou de maneira interligada. Então, o Sistema Nacional de Segurança Pública simplesmente estabelece as diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos órgãos ligados à segurança pública. Então, da mesma forma que nós temos sistema nervoso, que é um conjunto de órgãos ligados aos impulsos do corpo, o Sistema Nacional é um conjunto de órgãos ligados à segurança pública que tem que trabalhar de maneira conforme foi estabelecido pelas diretrizes do Sistema Nacional de Segurança Pública. Então, é também um trabalho em conjunto dos órgãos ligados à segurança pública. E esse sistema será integrado pelas polícias federal, rodoviária, ferroviária, civis e militares, além de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos e agentes de trânsito. Então, nós vemos realmente aqui que é um pouco mais do que nós estamos discutindo no fórum, onde eu menciono com vocês a relação PM-DF com Defesa Civil. Aqui nós estamos falando de muito mais órgãos envolvidos. E até também, eu já me referindo ao fórum, hoje já fiz algumas considerações lá também, e amanhã farei novas. Eu acredito que não trata somente de PM-DF e Defesa Civil. É um sistema ligado à segurança pública que nós temos que trabalhar como sendo um sistema nacional de segurança pública. Meus amigos que estão participando comigo aqui hoje, pelo nome aqui eu consigo ligar que eu mencionei alguma coisa no fórum, participou de algum momento no fórum. Estão conseguindo assimilar a questão do fórum para a gente enriquecer, levar isso adiante, trazendo novas ideias?
Beleza, beleza. Sim, sim, o Aurélio, eu acho que eu respondi um negócio do Aurélio hoje, se não me falha a memória. Por nome, pessoal, vocês vão me desculpar. É que eu estou com 160 e poucos alunos aí discutindo ao mesmo tempo, então, mas está tranquilo. Perfeito. Obrigado aí pelo feedback, meus caros. Então, em relação ao Sistema Nacional de Segurança Pública, nada mais é do que um conjunto de órgãos ligados à segurança pública e que vai seguir algumas diretrizes para o seu funcionamento. O Fundo Nacional de Segurança Pública. Aí nós vamos falar um pouquinho a respeito de, vamos dizer aí, de incentivos ou de reforço na questão de aprimorar a segurança pública. Fundo Nacional já traz para nós a questão de dinheiro, da mesma forma que nós comentamos no Fundo Constitucional do DF a semana passada. O Nacional de Segurança Pública tem o objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública dos estados do Distrito Federal, desde que tenham instituído plano de segurança pública. Fabrício, não estou desviando do assunto, não, até porque eu vou complementar isso que você acabou de mencionar aí. Muito oportuno também. Eu não sei, eu até não recordo a turma, nós temos 3 turmas diferentes, né? A turma que mencionou comigo alguma coisa disso aí lá no fórum também. Por mais que se fale em integração entre os órgãos, entre os envolvidos da segurança pública, isso aí acaba que não sai do papel, em grande parte. Ainda usaram para mim esse termo. Tudo que precisa corre atrás da Polícia Militar. Então, isso que você está mencionando, né? Isso que você está comentando aí, Fabrício, foi apontado para mim hoje também no fórum de discussão. E eu não vou discordar disso não, porque eu vejo, assim, eu vejo muito mais reportagens, matérias em que envolve a Polícia Militar em tudo quanto é assunto, do que outros órgãos envolvidos em tudo quanto é assunto. Cada órgão tem sua valia, cada órgão tem sua primazia dentro do Estado. Mas isso que você comentou aí realmente veio muito oportuno nesse momento. Muito obrigado, Fabrício. O Fabrício está comentando, pessoal, que por mais que se tente integrar os órgãos, tudo cai na PM. Opa! A missão de vocês realmente é árdua. Vamos voltar aqui no Fundo Nacional, Fabrício. Então, tem o objetivo, né, de apoiar projetos na área de segurança pública, de responsabilidade dos estados federal, desde que tenham instituído plano de segurança pública e dos municípios, onde haja guardas municipais ou realize ações de policiamento comunitário, ou ainda implante o Conselho de Segurança Pública. Então, a grosso modo, pessoal, é um fundo financeiro, um fundo monetário aí, para apoio aos projetos que envolvam a otimização da segurança pública. Vocês têm, algum dos participantes atua nessa área de projetos da instituição, onde se faz o pleito de recursos do Fundo Nacional, pessoal, para nos contribuir com a gente aqui? Então, vamos lá, vamos continuar. Em relação à unidade 5, eu abordo com vocês o gerenciamento de desastres, que é o nosso foco principal do fórum, e eu acredito que o assunto já foi até mais do que exaurido lá dentro do fórum, mas eu tenho que passar com vocês aqui, porque faz parte do guia
e vai fazer parte da nossa avaliação. Vamos lá, o gerenciamento de desastres. Primeiramente, é muito importante conceituar a defesa civil e trazer o seu objetivo. A defesa civil é conceituada, segundo a Política Nacional de Defesa Civil, como o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Então, esta é a conceituação dada pela Política Nacional da Defesa Civil. Ações preventivas, socorro, reconstrução e, vamos dizer, com vistas a evitar ou minimizar desastres. E o principal é a minimizar desastres, o que requer as seguintes ações: prevenção, ação para emergências, resposta aos desastres e reconstrução. Lá dentro do nosso fórum, eu menciono com vocês alguma coisa aí nessa questão nas fases da administração, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui. Então, este é o objetivo da Defesa Civil: minimizar desastres. E requer algumas ações. Diante disso, meus caros, nós vamos falar então que, segundo a Política Nacional de Defesa Civil, desastre é o resultado de um evento adverso que causa danos e prejuízos. Desastre, na verdade, não é o fato em si. É a consequência do fato, que gera uma outra consequência. Então, um evento adverso, uma chuva de granizo, por exemplo. Me mencionaram isso no fórum hoje também, hoje ou ontem. Uma chuva de granizo é um evento adverso. Gera um desastre. Pode desabrigar, desalojar pessoas, destruir, gerar perda e, com isso, gera danos e prejuízos. Os danos e os prejuízos é também oportuno que eu mencione aqui. Quando se falar em danos, estamos falando em perdas materiais, ambientais ou humanas. Isso é um dano. Quando se fala em prejuízo, é a medida da perda em termos econômicos. Houve uma perda material, mas qual foi o prejuízo? Houve um dano ambiental. Então, houve uma perda ambiental. Qual foi o prejuízo? Então, nós temos somente que ter em mente que um evento adverso gera um desastre que, por sua vez, gera danos e prejuízos. E os danos e prejuízos, eu acabei de mencionar para vocês a diferença. A classificação dos desastres. Nós vimos lá no nosso material, no guia de estudos também, na unidade 5, eu apresento essa classificação de desastres para vocês. Temos os desastres que podem ser classificados de 3 maneiras. De acordo com a sua evolução, de acordo com a sua intensidade e de acordo com a sua origem. De acordo com a sua evolução, um desastre súbito é aquele que vamos dizer assim, evolui de maneira muito rápida e violenta. É aquele de repente. Um desastre de evolução crônica é aquele que apresenta uma evolução progressiva. E os desastres por somação de efeitos são quando vão acumulando eventos semelhantes. Eventos semelhantes. Nós já voltamos a falar da frequência de algum evento, da repetição de algum evento. São os chamados desastres por somação de efeitos. No nível da intensidade, nós temos lá nível 1, 2, 3 e 4. Nível 1 são desastres de pequeno porte,
facilmente suportável e superável por parte da comunidade. Eventos de nível 2 são os eventos de médio porte, superados pela mobilização da comunidade. Então, o nível 1, a comunidade por si só, cada um vai se superando e pronto. O nível 2 já necessita da mobilização. Deve-se haver uma superação em conjunto, a comunidade se juntar para superar. Nível 3 são eventos de grande porte e que já necessitam de um auxílio externo para a superação. Os eventos de nível 4 são eventos muito grande porte e que precisam de ajuda de outras áreas para a superação. Então, vamos pensar em um grande porte. Necessitam de auxílio externo para a superação. De repente, precisa aí de um apoio da Polícia Militar, precisa de um apoio da própria Defesa Civil, e um evento de muito grande porte. De repente, só a Defesa Civil, só a Polícia Militar não consegue. É preciso também a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, perdão, somente a Polícia Militar e a Defesa Civil não conseguem. É preciso apoio da Polícia Civil, é preciso apoio, às vezes, de outras áreas, saúde, educação, envolvimento de outras áreas para a superação daquele desastre. E em relação às origens, que é o mais fácil deles de se entender, os eventos naturais são provocados pela própria natureza. Os eventos de origem humana são provocados por ação ou omissão do homem. E os eventos de origem mistas são provocados por ações ou omissões humanas que potencializam os desastres naturais. Então, a classificação de desastres está também muito bem detalhada lá no nosso guia de estudos. As fases da administração de desastres, pessoal, eu vou só comentar com vocês aqui, porque ela foi abordada lá no fórum e o nosso fórum está realmente em andamento. E eu já percebi que vocês estão falando com bastante propriedade dessas fases. A primeira fase é a prevenção, que representa a primeira fase da administração e engloba o conjunto de ações que visam a evitar que o desastre aconteça ou diminuir a intensidade de suas consequências. Estamos prevenindo ou minimizando a consequência. A preparação representa uma segunda fase e reúne um conjunto de ações que visam a melhorar a capacidade da comunidade frente aos desastres, incluindo os indivíduos, organizações governamentais e organizações não governamentais, para atuar no caso de ocorrência deste evento. Então, quer dizer, preparar a comunidade para se caso aquilo aconteça. A fase da resposta envolve o conjunto de ações que visam a socorrer e auxiliar as pessoas atingidas, reduzir os danos e prejuízos e garantir o funcionamento dos sistemas essenciais da comunidade. Então, essa é a resposta, ou seja, buscar aquele auxílio, buscar aquele socorro, reduzindo os danos para aquela comunidade atingida. Já na fase de reconstrução, abrange o conjunto de ações destinadas a reconstruir a comunidade atingida, propiciando o seu retorno à condição de normalidade e sempre levando em conta a minimização de novos desastres. Ou seja, volta-se na primeira fase. Então, na verdade, são fases que formam um ciclo na administração de desastres. Na questão de responder aos desastres, é função dos órgãos públicos responderem aos órgãos públicos envolvidos, né, pessoal? Responderem aos desastres, minimizando a perda de bens, de vidas e de danos ambientais.
As situações de desastres podem ser situações emergenciais e situações críticas. Em relação às situações emergenciais, nós vamos entender como sendo as ocorrências atendidas cotidianamente por bombeiros, policiais, equipes de manutenção de rede elétrica, técnicos da Defesa Civil, médicos e enfermeiros do SAMU e etc. Ou seja, se falar em desastre, vamos entender que toda ocorrência é uma emergência, porque é um desastre. Mas nós temos ainda as situações críticas, que são situações cujas características de risco exigem uma postura organizacional não rotineira para o gerenciamento integrado das ações de resposta. É onde surge, então, a necessidade do sistema de comando em operações. Exemplos: acidentes automobilísticos que envolvem múltiplas vítimas ou incêndios florestais, os acidentes com produtos perigosos e etc. Perfeitamente, Luiz, é um gerenciamento integrado com outras forças, realmente. E é o que eu vou falar agora do sistema de comando em operações. O sistema de comando em operações é uma ferramenta gerencial utilizada para coordenar situações críticas. O que é o sistema de comando em operações? É um modelo consistente e padronizado de gerenciamento de desastres. Para que serve? Para permitir que esferas do governo federal, estadual e municipal atuem de forma integrada com o setor privado e organizações não governamentais. É isso aí que você mencionou, né, Luiz? Como funciona? Como ferramenta gerencial, beleza. Ferramenta gerencial para planejar, organizar, dirigir e controlar os efeitos dos desastres, independentemente de sua causa, tamanho, configuração, localização ou complexidade. E por quê? Sim, Paulo. Eu vi uma matéria sobre um curso desse aí, Sistema de Comando de Incidentes. Perfeitamente, muito bem feita a sua colocação. E oportuna. Muito obrigado. Por que o SCO é importante? Porque o seu correto emprego, ótimo. Corpo de Bombeiro utiliza o sistema de comando de incidentes. Muito bem colocado, Fábio. O correto emprego aumenta a eficiência e a eficácia dos trabalhos do comando, amplia a segurança dos envolvidos e reduz a perda de vida, bens e também possíveis danos ambientais. Pessoal, vocês devem ter observado que, tanto na unidade 4 como na unidade 5, eu falei quase que somente de trabalho em conjunto, trabalho integrado. Quais são os benefícios do sistema de comando em operações? Fornece um modelo de gerenciamento padronizado para situações críticas de qualquer natureza ou tamanho. Já sabe-se o que fazer, é padronizado. Permite que pessoas de diferentes organizações se integrem rapidamente em uma estrutura de gerenciamento comum. Olha que bacana! Diferentes instituições se integrando baseado em um gerenciamento padronizado. Facilita a integração das comunicações e os fluxos de informações, melhorando os trabalhos de inteligência e planejamento. Fornece apoio logístico e administrativo para o pessoal operacional. Não tem aquele negócio de ficar o que vai ser feito agora, para quem que eu pergunto, já tem isso definido, já tem isso desenhado. É um gerenciamento já padronizado. Melhora a articulação do comando com elementos internos e externos à operação.
facilitando relações. Isso é muito importante. De repente, uma relação entre instituições aí que não tem a sua devida interação, como que vai ser feito esse trabalho em conjunto? E agrega valor à operação, evitando a duplicação de esforços e ampliando a segurança dos envolvidos. Meus amigos, sempre que se falar em SCO, em Gabinete de Gestão Integrado, vocês podem ter certeza que está se referindo a trabalho em conjunto, apesar da diversificação das instituições, das missões diferenciadas de cada instituição. O negócio que está sendo tratado é a segurança pública. Finalizando o nosso conteúdo, eu trago para vocês a unidade 6. É um estudo de polícia comparado. Eu tenho que falar isso agora nesse início já, que é um estudo acadêmico que eu tomei como material para o guia de vocês e que existem muitos outros fazendo diversas outros tipos de comparação. Este, na verdade, comparou os códigos de conduta das instituições. Vamos lá. A dificuldade em controlar e limitar a atividade do policial militar leva as instituições à elaboração de normas, códigos que são os códigos de conduta, né? De responsabilização e controle, simplesmente para delinear, para nortear qual é a atividade, qual é a ação do policial militar. Sendo assim, os códigos passam a guiar as decisões tomadas pelo policial militar, servindo de regulamentação da sua atividade policial. São aqueles procedimentos operacionais, né? Hoje também me mencionaram a questão do POP, procedimento operacional padrão. Então, são realmente esses procedimentos. O estudo que eu utilizei foi um estudo chamado Controlando a Atividade Policial, uma análise comparada dos códigos de conduta do Brasil, que é a PMDF, e do Canadá, que é a OPS, Ottawa Police Service, o Serviço de Polícia de Ottawa, no Canadá. E eu coloco aqui onde que ele está disponível, lá no Cielo, que é um site de busca de material acadêmico, e também vocês podem pegar lá para tirar qualquer dúvida em relação à metodologia da pesquisa. Ó, duplicou aqui. Como foi esse estudo? Aqui tem um slide duplicado, viu, pessoal? Por isso que eu passei ele aqui. A apresentação. Para fins didáticos, isso é importante eu mencionar, este estudo reduziu-se a discutir e comparar o conteúdo dos códigos de conduta policial utilizados em duas instituições, a Polícia Militar do Distrito Federal e a OPS, enfatizando os princípios de conduta norteados por seus valores e éticas. Beleza. Como foi a pesquisa? Utilizando os documentos de conduta, que nós chamamos de documentos de deontologia, como objeto de estudo, foi adotado o método comparado para analisar os mecanismos internos de controle da atividade policial existente nas duas diferentes instituições mencionadas. Este estudo, e qualquer um estudo de polícia comparada, meus amigos, não pretende de maneira nenhuma tornar o sistema policial, qualquer que seja ele, como um modelo a ser seguido. É um estudo acadêmico somente. Foram coletados, discutidos e analisados os documentos referentes aos códigos de ética e manuais de instrução utilizados nas duas instituições policiais, além de entrevistas com policiais brasileiros e canadenses. Os documentos tiveram cada um dos seus artigos, o conteúdo dos documentos, analisados, comparados e divididos nas seguintes categorias para classificação: definição de termos, considerações iniciais e considerações finais.
organização interna, deveres, direitos e proibições, procedimentos profissionais, foi aqui que esta pesquisa se baseou para trazer o resultado, e outros artigos que não relacionavam com nada dos itens mencionados anteriormente. Eu até solicito, pessoal, que, como o nosso tempo aqui é um pouquinho estreito, que vocês depois deem uma olhada nesse material, por favor. Os resultados obtidos. Com a análise do Estatuto da PMDF e do Código de Ética da PMDF, vocês podem observar aqui, que a organização interna no Estatuto tem 72 artigos, ou vamos chamar como se fossem parágrafos. Artigos, vocês já sabem, entendem o que eu estou dizendo. São itens tratando da organização interna. E, em contrapartida, não tem nenhum tratando dos procedimentos profissionais. Pessoal, isso é um trabalho acadêmico feito por 2 pesquisadores. Não sou eu que estou dizendo. Eu simplesmente utilizei esse trabalho como assunto do nosso material. No Código de Ética, nós temos... Sim, Nelson, tudo bem. Vamos entender que é implícito isso aí. Lá no trabalho original, existem lá algumas entrevistas, algumas pesquisas feitas. Depois, se tiver alguma curiosidade, dá uma olhadinha lá, por favor, Léo. O que os autores mencionam na parte das entrevistas. O Código de Ética menciona deveres, direitos e proibições. 8 artigos. Mas como procedimentos profissionais. No trabalho foi chamado procedimentos profissionais a relação com a comunidade. Aí que fala que não apresenta nenhum artigo falando sobre a relação com a comunidade. Mas nós não precisamos também achar que a polícia do Canadá estava muito bonita, não. Vamos dar uma olhada aqui, O estatuto deles também não falava de nada em relação a procedimentos profissionais, que é a relação com a comunidade. Somente após 1999 que houve a implantação, a revisão desses documentos todos, que criou-se um novo documento mencionando esta relação. E hoje, por incrível que pareça, eu acredito até que foi dessa turma, porque foi uma das primeiras que eu vi hoje, da turma A, veio para mim uma reflexão em relação a isso, mencionando que a questão documental, a questão normatizada, os códigos de conduta da PMDF estão sendo reavaliados, estão sendo analisados. Foi mencionado isso no fórum participativo hoje. Meus amigos, com isso, nós encerramos aqui a nossa webconferência. Eu pretendo continuar um estreito relacionamento com vocês do nosso fórum de discussão e agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição, basta me acionarem, me mandarem uma mensagem aqui pelo nosso ambiente e estou à disposição dos senhores. Foi tranquila a aula, foi sossegado, deu para a gente discutir um pouquinho, meus caros? Ok, muito obrigado.